nome é Galileu Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Alô, cidadãos da Galileia! Estamos aqui para mais um Branding em Tudo podcast, no episódio que eu acho que é um dos mais legais que eu já gravei. Acho que é um dos mais legais. É um dos assuntos que eu fiquei apaixonado quando eu conheci. Nunca tinha estudado o conceito, mas quando eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus, como eu vivi a vida inteira sem falar sobre isso, sem saber sobre isso. Como ninguém tinha me apresentado antes. Pois é, esse assunto que vamos falar hoje é sobre vieses cognitivos. Você já ouviu falar sobre vieses cognitivos? Você sabe do que se trata? Você sabe o que são a lista de viéses cognitivos que nós temos hoje? Só que hoje eu vou falar de um viés específico, eu não vou falar de viéses cognitivos como um todo, eu vou falar de um chamado viés de confirmação, ou em inglês, cuidadosamente traduzido para confirmation bias. Mas antes da gente começar a falar do episódio, se você chegou por aqui através de um link de um amigo que enviou para você ouvir o Branding Tudo Podcast, seja bem-vindo. Eu sou o Galileu Nogueira, tenho 13 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas pelo Brasil, e aqui no Branding Tudo Podcast a gente conversa sobre branding, construção de marca, expressão verbal, visual e tudo que é relacionado ao universo do branding, que eu sou apaixonado, pra gente aprender juntos, beleza? Então, se você já chegou aqui, escuta o episódio até o final, dá aquelas velhas 5 estrelinhas que a gente adora e já envia um link pro amigo. No final eu vou te relembrar de enviar esse link pro amigo também, não se preocupe, beleza? Então vamos embora falar sobre viés de confirmação. Mas antes, obviamente, de falar de viés de confirmação, vamos entender um pouquinho sobre o que é viés cognitivo. Segundo a definição, né, o viés cognitivo ele é um erro sistemático de pensamento, que o nosso cérebro ele tende a... Ele é poderoso, mas ele limita algumas coisas, né? A gente tem algumas limitações. E os viés, eles geralmente são o resultado que o seu cérebro tem de tentar simplificar o processamento das informações. Então, quando você lê o livro Nudge, do Richard Thaler, ele explica um pouco sobre isso. Um grande resumo aqui pra você que não leu, o nosso cérebro é muito preguiçoso. Só que ele não é preguiçoso porque ele quer ser preguiçoso. Na verdade, o nosso cérebro quer gastar o mínimo de energia possível e processar as informações com mais rapidez possível. Então, por isso que a gente vai alocando algumas informações, processa e as nossas decisões são cada vez mais rápidas. Porque o nosso cérebro ele não quer gastar energia pensando, elaborando, formulando, criando novas conexões. Quando você já quer tomar uma decisão, essa conexão ela já tá pronta, já tá feita, seu cérebro vai lá e fez, beijo, tchau, economizou energia, economizou tempo e tomou uma decisão mais rápida. Nesse processo existe um viés cognitivo, que ele pode ser um erro. Ele pode interpretar uma informação de um jeito em que está alocada no seu cérebro de uma maneira e você simplesmente não se tocar disso, porque você não tem consciência desse viés e acabar tomando uma decisão que não necessariamente é uma boa. Então, eu aprendi esse conceito de viés cognitivo quando eu trabalhava na Me Poupe, né? O viés de confirmação é um viés que a temática da educação financeira, a gente estudava muito sobre ele. Porque como o viés de confirmação ele tem um efeito específico na sua tomada de decisões, isso influenciava muito na nossa vida financeira. Mas esse é assunto para outro podcast. Vamos falar agora como o efeito de confirmação, esse viés de confirmação, ele pode atrapalhar no momento que você está construindo uma estratégia de branding. Vamos trazer sempre para o território que a gente está estudando aqui. Então, primeiro de tudo, a definição do viés de confirmação é o seguinte. Lembra que eu acabei de dizer que o nosso cérebro é preguiçoso em relação a querer processar a informação rápido, a já fazer as conexões que a gente tem funcionarem, não criar novas, não gastar energia? Então, o viés de confirmação ele atua no seguinte. A gente já tem um conjunto de crenças formatadas na nossa cabeça. Então, eu acredito que a Terra é plana, eu acredito que a Terra é quadrada e eu acredito que existem aliens. Então, uma vez que você tem essa informação formatada na sua cabeça, o seu cérebro de uma maneira descuidada mesmo, ele vai supervalorizar e vai buscar intencionalmente ler conteúdos, ver filmes, conversar com pessoas que também acreditam na Terra plana, quadrada e aliens. Então o viés de confirmação é um viés que ele basicamente só confirma o que você já acredita. Então quando ele começa a atuar, basicamente ele adultera a maneira como você busca informação. Porque você já começa buscando informação partindo do pressuposto que aquilo que você acredita é o certo e que não existe nenhuma outra oportunidade, nada ao redor que faz com que a sua opinião seja contrariada, ou seja, ela seja questionada. Então, o viés de confirmação ele foi descoberto por um psicólogo chamado Peter Wason. Ele descobriu no ano 60. E aí, conforme os estudos de ciência comportamental, neuromarketing, enfim, foram evoluindo, vários outros vieses foram aparecendo. Então, o viés de confirmação, ele faz com que você lê blog, fórum, procure documentários, converse com amigos, e o cérebro em si, nesse processo, ele vai desviar a sua atenção para essas notícias. Ele vai desviar a sua atenção para ignorar tudo aquilo que não tem a ver com o que você acredita, o seu cérebro vai ignorar. E aí, ele altera a maneira como você processa a informação, você altera, basicamente, todo
toda a forma de busca que você tem hoje. E a gente tem um fator que é pior, que prejudica, na realidade, que aumenta o efeito do viés de confirmação, é que os algoritmos nos entregam os conteúdos que a gente só interage. Então, se a gente só interage com conteúdos de terra plana, a gente vai ver cada vez mais conteúdos de terra plana. E o algoritmo, ele não está interessado em quebrar o viés de confirmação. O algoritmo, vamos lembrar, está interessado em fazer você clicar nos objetos, para que este clique possa ser transformado em publicidade, para que gere impressões, para que gere engajamento, para que gere entrega para os anunciantes. Então, o algoritmo, ele, nesse aspecto, ele é burro, do ponto de vista de viés de confirmação. O algoritmo, ele não está aqui, o mecanismo de busca, ele não está aqui para te dar a verdade. Ele está aqui para te dar aquilo que vai ser mais interessante para você. E aí ele fala isso como uma curadoria. Conteúdos que você mais gosta vão aparecer na sua timeline. Quando, na realidade, a visão de mundo que a gente pode ter, que é uma visão completa, ela só vai vir quando a gente vivencia vários pontos de vista. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o viés de confirmação, ele faz com que a gente seja preconceituoso. Então, tudo que não for aquilo que eu acredito, simplesmente eu não vou dar bola, não dar ouvido, eu não vou buscar, não vou ler, não vou entender. Isso causa uma certa falta de empatia, inclusive, porque você não quer nem entender o ponto de vista do outro. Você só quer entender aquilo que é bom pra você e aquilo que você já acredita. E aí, um exemplo que eu vi aqui no psicanaliseclinica.com ele fala assim: hoje a gente tem, por exemplo, que homem dirige melhor que as mulheres. Então, esse é um viés, né? Então, a gente vai ficar mais atento às ações que uma mulher tiver no volante do que a de um homem, ainda que ele bata o carro 3 vezes mais que uma mulher, por exemplo. Então, o viés de confirmação, ele é tão poderoso nesse aspecto de fazer você ficar, de certa maneira, alienado, que ele faz você ignorar informações. Então, ainda que você veja que, sei lá, numa estatística, né, no IBGE, saiu no IBGE que homens batem o carro 3 vezes mais que mulheres. É capaz do seu cérebro ainda falar que aquela fonte tá errada, que esse censo foi mal feito, que o grupo tá enviesado. Então, o viés de confirmação, ele tem esse efeito de começar a descredibilizar tudo aquilo que não for o que você acredita. E é por isso, e aí já dando um exemplo aqui logo nos 7 primeiros minutos do podcast, é por isso que a gente tem hoje uma batalha para lutar contra as fake news no final, né? As fake news, elas têm um papel muito forte no viés de confirmação, né? Na realidade, o viés de confirmação tem um papel muito forte nas fake news, esse é o ponto. Porque, basicamente, é o seguinte, vamos partir do pressuposto que o nosso cérebro tem preguiça, né? Ele é preguiçoso em relação a ler, a formar sua opinião, a construir novas conexões neurais, ele quer economizar energia, quer ser rápido, quer processar cada vez mais rápido, estocar aquilo que é importante e seguir adiante. Então, quando a gente recebe uma notícia, a gente só lê a headline, né? A gente só lê a manchete, basicamente, se essa notícia for aquilo que a gente acredita, a gente já repassa. A gente já manda pra alguém. A gente nem lê a notícia pra saber o que tá lá dentro. E quando ela é contrária, basicamente, as pessoas já ignoram, porque ela é contrária ao que você acredita, então eu não preciso nem ler, isso aqui é falso. E ainda quando a gente chega no nível de, tipo, é contrário ao que eu acredito e eu posso descredibilizar a fonte, eu vou fazer isso. Então eu vou falar que o G1 não é confiável, eu vou falar que o jornalista é de esquerda, na opinião que ele emita, por exemplo. Eu vou falar que esse cientista, ele estudou na faculdade que é ruim. Você começa a questionar toda e qualquer fonte de informação que seja contrária ao que você tem, beleza? Uma vez entendido o viés de confirmação, vocês devem estar se perguntando, tá, Galileu, já são 8 minutos e 50 de episódio, o que isso tem a ver com branding? Bom, a primeira coisa que eu gosto de falar é que todo profissional de branding precisa construir um banco de referências e um olhar de mundo, basicamente uma visão de mundo, construída sobre as suas próprias vivências, experiências, estudos, leituras, na sua visão do mundo e nas suas próprias conexões. Por quê? Porque no final do dia, quem vai trabalhar com branding, seja em marca, como brand manager, seja como consultor na sua própria consultoria, seja trabalhando numa agência de branding, seja numa consultoria de branding, enfim. Todo profissional de branding, ele vai criar para diversas marcas. Então, a gente vai começar criando hoje para uma empresa, sei lá, de cigarros, e amanhã a gente pode estar atendendo uma escola, e aí daqui a um ano a gente está atendendo uma faculdade, daqui a um ano a gente está atendendo um plano de saúde. Eu mesmo já vivi essa situação em agências, por exemplo. Então, eu já trabalhei em agência de publicidade, que eu atendi governo de Sergipe, depois de um tempo eu atendi uma construtora imobiliária, depois de um tempo eu atendi plano de saúde, depois de um tempo eu atendi uma escola. E nessas trocas, né, de clientes, digamos assim, segmentos e marcas, a maior habilidade que você precisa ter é a habilidade de adaptação. Então, você conseguir transitar entre esses universos. E quando você está criando e planejando uma estratégia de uma marca, esses públicos, eles são completamente opostos, diferentes, distintos. E eles têm gostos, preferências, valores, crenças, que são completamente diferentes. Mas mais do que entre si, eles são completamente diferentes do que eu penso em si. Eu, como planejador, eu preciso ter uma visão de mundo e eu tenho um olhar aberto para a visão de mundo. Porque uma vez que eu estou planejando para governo, por exemplo, eu tenho um público que tem uma série de barreiras de conhecimento, de confiança, de discurso,
de situações sociais, de classes sociais. Eu tenho diversos nichos aqui dentro e diversas opiniões, enfim, eu tenho diversas coisas acontecendo naquele público. Então, se eu tô criando uma campanha, por exemplo, para o governo de Sergipe, para comemorar os 150 anos de Aracaju, se eu já começo a criar uma campanha de publicidade pensando assim, eu vou escolher 150 anos de Aracaju, eu vou escolher então a Pitty, porque todo aracajuano gosta de Pitty. Não, Pitty e assim, cara, Pitty é maravilhosa. Eu escuto Pitty desde os anos 80. Ela já ganhou 50 mil Grammys e não sei o quê. Nossa, não, eu vou trazer Pitty pra cá. Acho que Pitty é uma boa... Eu acho que é uma artista nacionalmente conhecida, todo mundo vai adorar. Você começa a falar, não, beleza, então eu vou trazer a Pitty. E aí alguém questiona, fala, olha, mas, cara, o público nordestino, será que a Pitty tem força no Nordeste? Será que ela é tão conhecida quanto em São Paulo? Será que o rock é um estilo que as pessoas gostam aqui em Aracaju? Se eu tenho um viés de confirmação, qual que é o meu atalho? Não, gente, mas pera, a Pitty vendeu 50 milhões de discos. Não, mas a Pitty, ela tá no Faustão todo domingo. Não, mas a Pitty, ela tem 4 milhões de seguidores. É impossível que as pessoas não conheçam a Pitty. Não, e a Pitty, assim, ela tem o rock, porque quando eu escuto rock, então você começa a defender o seu ponto, a argumentar o seu ponto, só que você começa também a ignorar outros pontos de vista. Então, o viés de confirmação para um planejador de branding, ele é péssimo, porque como a gente só confirma as coisas que a gente já acredita, então se a gente já entra com uma sugestão, se a gente já entra com esse viés, do tipo, não, o rock, ela é conhecida nacionalmente, então logo em Aracaju vai dar tudo certo, e aí eu pego todas as notícias que comprovam que ela é tão conhecida quanto não sei quem para poder justificar a minha decisão, eu simplesmente ignoro uma série de fatores ao meu redor. Eu ignoro que ela pode não ser tão conhecida por conta dos veículos onde ela aparece, por conta dos programas onde ela aparece. Determinados sergipanos não assistem Fátima Bernardes e ela, Pitty, sempre tá lá. Então, o viés de confirmação, ele começa a fazer com que suas estratégias, elas já cheguem enviesadas. Elas já cheguem com seu pensamento de planejador. Já cheguem com sua visão de mundo, né? Eu lembro que eu participei de uma reunião uma vez, numa empresa, e aí a gente tava tendo reunião de vendas e alguém falou assim, não vou mandar televisão 4K não pro Nordeste, porque o nordestino nem sabe o que é 4K, gente, pelo amor de Deus, eles não têm dinheiro pra comprar uma TV de R$2.500. E na hora eu falei, o quê? Né? Óbvio que isso aqui era um comentário xenofóbico, mas isso também, de certa maneira, tem um viés de confirmação na cabeça da pessoa. Ela acredita que as pessoas do Nordeste não têm dinheiro pra comprar uma TV. Ela viu alguma pesquisa que fale sobre isso? Não. Ela mesma fez essa constatação através dos dados que ela tem na mão? Não. Ela simplesmente acredita nisso e ela vai confirmar isso. E ela tem um poder de decisão. Ela podia falar, não vou mandar as televisões pra lá como vendas. E aí, o que você faz? Né? Então, o primeiro conselho que eu falo sobre viés de confirmação aqui, pra todo profissional que tá querendo construir imagem no mercado, e reputação e carreira, e se destacar profissionalmente, é você ter a consciência do viés de confirmação. Então, pra quem não sabia sobre o viés até hoje, nesse episódio, já saiba, existe um viés. O seu cérebro já vai fazer esse filtro. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber. Ele existe. Como que a gente resolve isso, Galileu? Você sendo, primeiro, intencional. Então, você já sabe que existe um viés de confirmação. Então, toda vez que você estiver trabalhando em um projeto, que você começa a inferir coisas sobre público, sobre audiência, sobre comportamento, sobre crenças daquelas pessoas, daquela marca, daquele estilo que você está vivendo ali naquele cliente, primeira coisa é você já saber que existe um viés, você anota as suas percepções e você coloca bem claro no seu planejamento. Primeiras impressões, percepções, achismos, já deixa anotado que esse é um julgamento que você tem do mundo. Então, quando eu começo a trabalhar numa marca, eu tava trabalhando com Me Poupe, por exemplo, e aí eu falava assim, por que as pessoas não investem no Brasil? Bom, elas podem não investir porque elas não sabem investir, elas podem não investir porque elas não têm dinheiro pra investir, elas podem não investir porque elas acham difícil investir, elas podem não investir porque elas têm medo, enfim, tudo isso são hipóteses do que eu acho. A partir do momento que eu anotei todas as minhas hipóteses, o meu próximo passo é começar a procurar dados. Então eu preciso começar a ler dados, eu preciso começar a entender, por exemplo, um censo que é feito no Brasil, raio-x do investidor brasileiro, que é feito pela Ambima. Esse é um caso que eu tô falando que aconteceu na Me Poupe mesmo. A Ambima faz um censo, né? A Ambima é um grupo da Associação Nacional dos Bancos, e eles fazem um raio-x do investidor brasileiro. E dentro dessa pesquisa, existiam, basicamente, os motivos que levavam as pessoas a investirem e os motivos que levavam a não investir. E aí, chega lá, o primeiro motivo na lista é que os brasileiros não investiam porque porque não sobrava dinheiro. Então, pensa o seguinte, eu já tinha uma visão de mundo que eles não investiam porque era difícil, ou porque eles tinham medo. Então, se eu não pesquisasse nada que viesse, né, trouxesse alguma informação, eu simplesmente faria uma campanha na Me Poupe que
focasse em falar sobre a segurança do investimento na Bolsa de Valores, por exemplo. Então eu ia fazer uma campanha focada em segurança, eu ia falar sobre segurança para que as pessoas não tivessem medo, etc, etc. Quando eu olhasse para o dado principal era o dado de que as pessoas não investiam porque não sobrava dinheiro. Então não adiantava falar sobre medo com elas. Elas sim poderiam ter medo, mas o principal motivo que levava elas a não investirem não era esse. Então aí é onde as coisas começam a acontecer. Porque o grande ponto do viés de confirmação é que você já tem uma crença, você investe nisso, você planeja para a marca pensando naquilo que você já tem. Quando a gente vai olhar dados como um raio-x do investidor, ele vai me trazer todos os pontos de vista, ele vai me trazer todos os motivos, ele vai me mostrar todas as formas como o investidor brasileiro age. Então, e eu tenho que estar aberto para olhar e falar, eita, não é medo, eu achava que era medo, mas no final é porque não sobra dinheiro. E aí, você começa a ter uma visão sobre a estratégia que você vai criar em cima do dado que traz o lado correto do negócio. E ele vai ser muito mais benéfico para a sua estratégia, porque isso acontece muito em pequena empresa, né? Quando você fala assim, qual é a dor do seu cliente? Aí a pessoa fala, não, meu cliente reclama do preço. Não, por quê? Porque ele tá ali na loja no dia a dia, trabalhando, escutando o cliente reclamar do preço, ele fala, não, esse é a dor dele, então ele reclama do preço. Se você rodasse uma pesquisa hoje, você poderia descobrir um monte de outras coisas. Na verdade, ele não reclamasse do preço, mas ele achava, por exemplo, que aquela marca não valia o que cobrava. Então o problema não tá no valor, não tá em R$19,90. O problema é que ele acha que a marca tá cobrando demais para o que a marca significa na mente dele. Então, o tempo inteiro a gente precisa ter esse olhar para dados, por exemplo, que tragam dados do cenário. Você tem que estar sempre olhando o cenário. Eu acredito nisso, mas eu quero ver o todo. Eu acho que o brasileiro não investe porque ele tem medo, mas deixa eu ver por que ele não investe. E aí eu olho para o todo. Quando a gente faz pesquisa, principalmente, é até melhor, porque a pesquisa ela vai te dar um ranking dos maiores medos. Ela vai te dar um ranking das maiores barreiras. Então, a barreira do medo, ela estava em terceiro lugar. Beleza, não é essa que eu vou focar para minha marca, então. Eu vou focar na principal barreira, que é a que consome 80% da minha audiência. Beleza, então eu sou mais assertivo na hora de criar uma estratégia. E aí você pode me perguntar, não, beleza, Galileu, você leu esse dado da Ambima, mas você tem que ler dados contrários ao dado do que você leu, né? É a primeira coisa. Geralmente, o que eu faço? Eu pego uma outra pesquisa de uma outra instituição e comparo e contrasto os dados entre um e outro. Então, eu fui lá e peguei uma pesquisa da B3. A B3 é a Bolsa do Estado de São Paulo. Também fez uma pesquisa. E aí, quando você olhava o resultado do primeiro lugar, era também porque as pessoas não tinham dinheiro, porque não sobrava dinheiro no final do mês. Então, agora sim, eu tenho as minhas hipóteses que foram colocadas num bloco de notas escrito hipóteses. Eu peguei uma pesquisa que é aberta, que fala sobre o cenário brasileiro, e aí eu contrastei com uma segunda pesquisa para ver se aqueles dados confirmavam, eles tinham coerência entre si. Você, obviamente, tem que olhar a metodologia, entender o grupo, entender o que ele foi feito, como foi feita a pesquisa, para que você esteja comparando maçã com maçã. Mas uma vez que você está comparando maçã com maçã e você tem dois dados que confirmam que o primeiro lugar ele é aquele, né, que no caso as pessoas não investem porque não sobra dinheiro, aí você pode partir para sua estratégia. E aí você deve estar me perguntando também, na sua própria cabeça aí, mas então você acabou de dizer, dois dados que confirmam a sua hipótese. Então, eles confirmaram a minha hipótese, mas eu comecei dizendo aqui nesse áudio que a minha principal crença é que as pessoas não investiam porque elas tinham medo. E aí o dado me mostrou, em primeiro lugar, que não é medo a primeira coisa. A primeira coisa que não sobra. E aí eu mudei o meu ponto de vista. Então, não é por causa disso, então é por causa daquilo. E aí eu, como estrategista, eu começo a criar a campanha baseada no dado, que foi um dado contrastado de duas grandes instituições. Aí, Galileu, você deve estar me fazendo outra pergunta. Eu tenho certeza. Você deve estar assim, Galileu, mas e se os dados não forem confiáveis? Aí a gente tem um problema. Porque se você está pesquisando de instituições que elas não são críveis, eu vou falar para você assim, cara, a Gazetinha da Praia.net, eu não vou acreditar no dado que ela me der. Mas a Bolsa do Estado de São Paulo, a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, a Associação Nacional dos Bancos, por que elas fariam uma pesquisa enviesada? Por que elas... Aí você começa a entrar na teoria da conspiração. Mas a B3 está fazendo isso para manipular as pessoas. E a gente começa a ter uma crise de confiança, basicamente. Então, quando a gente para olhar cada um desses dados, a gente fala, putz, é a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Qual é a pretensão de uma bolsa de manipular um dado? Por que ela falaria que, na realidade, o primeiro motivo é medo e o terceiro motivo é, de fato, não ter dinheiro? Por que ela inverteria a ordem dos motivos? Se você não achar uma resposta plausível para isso é coisa da sua cabeça, né? E aí a gente entra no loop infinito que a gente nunca vai confiar em nada mais. Basicamente é nas coisas que você produz. É a única coisa que é confiável, é a coisa que você produz ou um familiar seu, né? Então a gente confiar nos dados que a gente está recebendo faz parte do processo. E aí a gente precisa procurar institutos confiáveis,
a gente precisa procurar empresas confiáveis, que tenham um histórico de mercado, tenham feito previsões corretas, que tenham um histórico correto. Então, o viés de confirmação, gente, ele pode ser combatido, né? E a primeira coisa que eu gosto de recomendar, né, você já tendo consciência, você já tendo uma nova visão sobre o mundo, olhando para diferentes fontes e contrastando as fontes e olhando a credibilidade de cada uma delas, eu já gosto de dizer para todo mundo que você já tá melhor do que 90% da população, porque você já tem consciência de uma coisa e você já age com essa consciência em mente, né? E aí sim a gente tem estratégias mais assertivas. O grande problema do viés para estratégias de branding é que você pode inferir coisas para as marcas, na realidade você nunca perguntou ao seu público, você nunca conversou com ele para saber se isso daqui de fato é verdade. Um erro clássico em estratégia de branding é quando as pessoas estão definindo persona, e elas definem, por exemplo, não, a persona que compra a minha marca, ela é uma mulher muito empoderada, que de fato ela constrói sua própria carreira, ela tem dinheiro, tal. E aí eu sempre pergunto pro cliente, mas de onde você tirou isso? Ah, não, isso é pela galera que eu converso, não, isso é pelas pessoas que comentam no Stories, no Instagram. Então, mas isso não reflete a sua consumidora. Você já fez uma pesquisa com a sua consumidora? Você já perguntou para ela o que ela faz? Qual é o trabalho dela? Você já perguntou a renda que ela faz? Não, mas aí eu fui ler e as pessoas que compram produtos de beleza são pessoas geralmente de classe A, porque eu já vi numa pesquisa. Então, mas espera, a sua consumidora é de classe A? Ah, é classe A? É claro que minha marca é chique, minha marca é... Não, pera, mas você já conversou? Então o viés de confirmação é muito sutil, porque você pode estar... Eu tô contando essa história de cosmético, por exemplo, mas você pode estar com muita dúvida na sua cabeça e falar, cara, mas o cliente, ele tá inferindo coisas ali baseado no que ele observa. Mas a observação, ela é só um ponto de aprendizado, você precisa ter dado para confirmar isso, né? E ele mesmo já tá tendo essa confirmação. Ele tá usando o viés. Não, porque olhando pros depoimentos que elas escreveram, então, mas é um depoimento, 2 depoimentos. Você não consegue olhar para o todo e falar, a minha cliente é isso aqui, a persona dela é isso. Ou você vai conseguir confirmar em pesquisa, ou todo o resto é hipótese. E aí você adote como hipótese. Agora, a partir do momento que eu quero ter uma marca, que é uma marca de luxo, e eu começo a dizer que as minhas consumidoras são de luxo, porque eu quero, porque eu acredito que, aí é basicamente um erro de viés de confirmação mesmo. A grande lição desse episódio, gente, é que vocês entendam que o viés de confirmação ele é sutil, ele pode estar atuando e você nem perceber, e você precisa separar o que você como um fundador, como estrategista de marca acredita e quer, versus o que é a realidade. E aí a realidade é onde você começa a ver os dados que comprovam ou contrastam. Não tem problema nenhum do dado no final do dia ele falar, não, é consumidora de luxo mesmo. Aí ele estava certo. Mas pode ser que seja o oposto. Pode ser que seja a pessoa simplesmente compre porque ela aspira a ser daquela classe. Ela compra em 10 vezes, sem juros, para poder ter o produto e dizer que tem, para poder se projetar socialmente. Mas no final ela não é classe A. Mas você só vai poder confirmar isso quando você rodar uma pesquisa. Todo o resto é hipótese. Todo o resto é achismo. Não tem problema nenhum você trabalhar com hipótese. Pequena empresa trabalha com muitas hipóteses. Grandes empresas também trabalham com hipóteses. Mas o importante é que elas sejam consideradas hipóteses e não crenças, e não a verdade, e não o fato, porque todo o resto vai ser coisa da sua cabeça. Se você confirma um fato desse jeito. Então você só combate lendo coisas contrárias, você só combate fazendo pesquisa. Então, gente, se você quer aprender um pouco mais sobre viés de confirmação, eu queria te convidar para a turma 6 do meu curso Branding de Perto. Lá eu falo sobre isso, no momento que você está construindo marca, no momento que você está planejando, como você consegue combater, que eu já dei várias dicas aqui, mas principalmente em que partes você precisa prestar atenção onde o viés de confirmação atua como estrategista, para que você não caia nesse viés. Então, para fazer parte, basta você acessar galileonogueira.com/bdp, B de bola, D de dado e P de perto, para garantir o seu nome na lista de espera. Custo tem vagas limitadas. E assim que as matrículas abrirem, você começa a estudar junto com a gente. As aulas começam dia 13 de junho, só que as matrículas vão começar um pouco antes. Elas começam agora em maio, para que todo mundo se organize, se programe, para que a gente consiga começar todo mundo numa turma só, dia 13 de junho, beleza? E para fechar, então, eu deixo alguns links na descrição desse episódio, mas se você quiser, não tiver preguiça, seu cérebro estiver com preguiça de abrir o Spotify, olhar a descrição e clicar nos links, você pode jogar lista de vieses cognitivos no Google e começar a ler inicialmente sobre eles, nos primeiros resultados. É muito legal você entender desse universo, porque os vieses, eles atuam de um jeito tão curioso, assim, que a gente não acredita quando a gente começa a ler, né? E o efeito manada é um efeito que é um viés cognitivo também, que é você fazer aquilo que as pessoas estão fazendo simplesmente porque elas estão fazendo e você julga que isso é o correto, que tá todo mundo fazendo. Então, isso é uma coisa que também afeta muito no estrategista de branding, né? O efeito manada é isso. Todas as marcas estão colocando pessoas pretas na comunicação. A gente tem que colocar.
colocar. Porque se tá todo mundo fazendo, a gente tem que fazer. Eu já vivi uma situação como essa, né? O Black Lives Matter tava rolando, uma marca que eu trabalhei falou, eu vou fazer um post para defender o movimento do Black Lives Matter, porque está todo mundo fazendo. E as intenções eram nobres, era usar a força da influência dos perfis de rede social para falar sobre uma causa que era nobre. E teve o assassinato do George Floyd e tal. E eu lembro que na época eu falei, gente, mas não faz sentido. Não, mas é porque todo mundo tá falando. Não, mas é porque todas as marcas estão falando, a gente vai ficar de fora? E a resposta é, vamos ficar de fora. Não vamos cair no efeito manada. E as pessoas revoltadas comigo, eu falei, gente, não faz sentido. Sabe por que não faz sentido? Primeira coisa, o que a empresa tá fazendo pela população preta no Brasil? Quantos pretos tem na nossa equipe? Quantos a gente já fez convênio com ONGs pra fazer treinamento aqui dentro? Quanto que a gente contratou uma consultoria pra falar sobre branquitude, pra gente entender? O quanto a gente já chamou um recrutamento de RH específico pra vagas afirmativas de pessoas pretas? Quanto que a gente já fez? A gente não fez. Então, ponto. Então, todo o resto ali era efeito manada. E imagina o efeito manada acontecendo quando a marca não tem causa, quando ela não tem respaldo, ela não tem base. O efeito manada vai te fazer acreditar que você tem que fazer aquilo e no final das contas você não poderia estar fazendo. Então, pra combater o efeito manada, o que eu fiz? Pedi para as pessoas listarem os prós e contras da gente entrar no movimento Black Lives Matter e os contras da gente fazer isso. E aí, quando você ia olhar os contras, tinham muito mais contras do que pontos positivos. Isso foi uma ferramenta suficiente para quebrar o efeito manada e as pessoas não quererem fazer, porque elas pararam para refletir, pararam para formar opinião, pararam para elaborar. O cérebro, ele apontou para o lugar mais rápido, mais prático e o que tava todo mundo fazendo, mas para que a marca precisava não era aquilo. Beleza? Mas pesquisa sobre viés de confirmação e a diquinha de livro pra gente fechar, que é o Nudge. Eu já falei desse livro 500 vezes no Instagram pros meus alunos. Nudge. É do Richard H. Thaler. Ele deve custar uns R$60, 65 agora, e ele fala sobre muitos viéses cognitivos. Muitos, aplicados na vida prática, financeira, social, educacional. Mas se você olhar com um olhar atento, um olhar de branding, se você olhar para trazer sempre para seu universo, a sua realidade, você vai começar a entender que os viéses cognitivos podem nos ajudar muito a planejar estratégias mais eficientes, como também eles podem nos atrapalhar bastante. Beleza? Vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast e não esqueçam, 5 estrelinhas para você que gostou desse episódio na sua plataforma de streaming favorito. Ctrl+C, Ctrl+V no link do podcast, manda para os seus amigos, manda para pelo menos 3 amigos aprenderem mais sobre viéses cognitivos e não se esquece de se cadastrar na lista de espera caso você queira fazer parte da turma 6, beleza? Agora sim eu me vou, um abraço e até o próximo episódio. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @Galileu Nogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.